Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Queria agradecer desde já a todos vocês pela audiência nesse projeto maravilhoso podcast na Sala do Marcão. Agradeço a todos pelo carinho. Nesse podcast trataremos sempre convidados especiais para falarmos de educação de uma forma global. Profissão, salas de aula, Enem, paz e muito mais. Por isso, convido você a estar sempre com a gente. Peço também que se inscreva na nossa página, curta, compartilhe, comenta. Enfim, nos ajude a difundir esse debate tão importante que é a educação. Hoje vamos conversar com o Dr. André Barcelos, físico, mestre e doutor em educação. Hoje, professor do Departamento de Física na Universidade de Brasília e, é claro, um parceiro sensacional. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo, André Barcelos. E aí, tudo jóia? Nós estamos aqui com mais um episódio do Na Sala do Marcão e hoje eu tenho o prazer de trazer um amigo, um parceiro de trabalho de muitos anos, é um cara sensacional, hoje doutor em educação, então com certeza vai agregar bastante. Então, sem mais demoras, bem-vindo Andrezão, André Barcelos, professor titular da Universidade de Brasília, professor da Universidade de Brasília, André Barcelos. Então, querido, seja muito bem-vindo aqui, obrigado pelo seu convite, obrigado pela sua... seu aceite aqui essa honra que eu estou tendo de receber você aqui hoje. Prazer, muito obrigado. Andrezão, vamos lá. Aqui o intuito é batermos um papo sobre educação, tá? E você é um cara que, desde que eu conheço, você fala muito, você conversa muito sobre educação, trabalha muito hoje com educação. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu queria conhecer um pouquinho, que o pessoal conhecesse quem é André Barcelos, quem é essa pessoa hoje. Tá bom. Bom, primeiro, obrigado. Sempre um prazer estar contigo. Tava com saudade já. E é recíproco. Foi a primeira coisa, eu falei, puxa, que saudade. Foram muitos anos de trabalho. Nossa, muitos, graças a Deus. E foram anos muito especiais, cara. Assim, você faz parte dessa história que eu posso compartilhar um pedaço e a gente vai, enfim, à medida que você quiser saber mais, quiser compartilhar mais, eu vou dizendo, né? Eu sou professor de física, né? A gente trabalhou juntos por mais de uma década, né? Licenciado pela Universidade de Brasília, por onde eu também sou mestre em ensino de física e, mais recentemente, doutor em educação e ciências, né? Tudo pela universidade. E ao longo dessa década a gente atuou juntos lá nas escolas privadas, mas eu também atuei em escolas públicas, em faculdades particulares, né? Tive também algumas inserções, né, nas áreas administrativas, principalmente da Secretaria de Educação, produção de material didático, enfim, uma carreira que eu tenho uma felicidade enorme de poder dizer que foi a minha, né? Porque sempre fui muito feliz, apesar de todas as enormes questões que envolvem, né, ser professor no nosso país, eu não me vejo fazendo outra coisa, assim, né? Ao longo desse tempo foi extraordinário, todas as experiências, né, que a educação pôde me fornecer, assim. Acho que a experiência de ser professor é muito única, né, cara? Quando a gente é capaz de fazer uma coisa que a gente ama, que a gente gosta, né? Mudar a vida de uma pessoa, né? Colaborar para uma transformação efetiva, assim, é muito bonito de ver, cara. É muito legal. Então é isso, sou essa pessoa aí. Sensacional, uma experiência ímpar, né? Muita coisa aí. E falando um pouquinho dessa experiência, Andrezão, como é que foi o seu início? Como é que veio essa ideia de ser professor? Foi uma coisa que você sempre buscou desde criança? Enfim, conta pra gente como é que foi seu início nessa carreira. Tá, eu vou compartilhar uma fala que eu sempre faço com os meus alunos só de terceiro ano, né? Que aquela ansiedade, nossa, eu tenho que decidir o meu futuro imediatamente, o que eu vou fazer, eu não sei não sei nem quem eu sou, nem o que eu quero fazer, etc. Eu sempre digo, quando me fazem uma pergunta dessa natureza, é que eu escolhi ser professor ao longo de muitos anos. Assim. Não foi como acordei numa terça-feira e falei, quer saber, cara, eu acho que eu vou ser professor. Tô fazendo nada. Então, assim, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu fiz vestibular para 3 cursos, né? Eu fiz para música, primeira opção. Aí a segunda opção era física, só porque eu achava muito legal. Era tipo... Ficava tarde na escola ajudando
os meus colegas com física, fazia aquela troca do tipo, você faz aquele cartaz chato de geografia, eu faço sua lista de física. Eu sempre gostei, assim, achei legal, sempre tive professores muito interessantes, né, de física, matemática. E aí eu fiz música, primeira opção, porque eu gostava bastante, estava estudando instrumentos musicais e tal. Física, segunda opção, e psicologia numa faculdade particular, né? Tudo a ver, Tudo né? a ver. Não, claro, né? É a escolha óbvia, né? Exatamente. Agora, se eu não for músico, eu vou ser físico. claro. Isso não psicólogo. É não claro. tem... Quando você marca lá no SISU, já vem assim, as 3 bolinhas já marcadas. Se tivesse uma quarta direita, por que não? Deixa eu ir aqui, né? Mas assim, o fio lógico, né? Agora, vendo retrospectiva, né? Porque quando a gente é moleque, a gente só escolhe as coisas. Acho que... Mas o fio lógico, assim, que, sei lá, que eu vejo como motivo, né, de escolher essas áreas especificamente, é que uma certeza eu tinha, eu queria trabalhar com pessoas, assim. Eu sempre gostei de me relacionar. Tem algumas exceções, assim, não é tão próximo e tal, mas assim, eu sempre tive esse prazer de poder colaborar com a transformação, ajudar as pessoas de alguma maneira. Essa era a minha visão na época, né? E aí, assim, na música, eu fui humilhado, né? foi um negócio humilhante. Né? Foi na prova mesmo? Porra, não, eu tinha, sei lá, 6 meses de violino. Era um negócio legal e tal, mas você tava no início do início, assim. Aí eu fui fazer a prova, aí eu lembro, assim, era uma professora com um sotaque bem alemão, assim, tipo aquela espala de uma orquestra, assim, um negócio assim que você fala, pô, há 30 anos tocando violino. Aí uns outros 2 professores, e aí conta um pouco de você e tal. Quanto tempo você toca instrumento? Eu falei, 6 meses. aí elas, não, peraí, 6 meses? 6 meses, você começou esse ano. Eu falei, foi. Aí eles se olharam e falaram assim, tá bom. Aí pegaram, assim, uma atividade básica de criança, só fez aí e tal. Foi legal, assim, aí eu comentei com eles na época, falei, cara, tipo assim, eu fiz agora, eu terminei agora o ensino médio, e se eu não faço essa prova agora, eu não vou fazer nunca mais, porque, né, então vim fazer pela experiência e tal, não, beleza. Fui humilhado, não deu nem... Ninguém virou a cadeira para o André no The Voice. Foi um negócio terrível. Mas eu fui bem no PAS, eu passei pelo PAS, né, Programa de Avaliação Seriado. Então, fui muito bem, eu tinha nota, eu descobri isso muito depois, né? Mas eu tinha nota para passar em várias engenharias, eu fui realmente muito bem. E eu meio que milagrosamente, porque eu nunca fui uma pessoa assim muito estudiosa. Aí, cara, aí beleza, aí passei na UNB para Física, licenciatura noturna, e para Psicologia na faculdade privada. E aí fui fazer os 2. Que loucura! A psicologia era à tarde, física era à noite. E a psicologia era, assim, muito legal. O meu doutorado eu utilizei Freud, tipo, é um negócio que sempre me acompanhou, assim, esse interesse. Mas o curso mesmo era tipo uma extensão do ensino médio, assim, era um negócio muito simplesinho, assim. Tipo, vai ter prova do capítulo 1, da página 10 a 12, que tá grifado lá na Meca. Aí você ia lá, pegava 2 páginas e tinha grifado que você tinha que decorar para a prova. Eu achava aquilo assim, as aulas eram até relativamente interessantes, mas eu achava aquilo um negócio assim mesmo sem, né? Não faz mais sentido pra mim. Sei lá, sem muito gosto. E aí, bom, passei com tudo, MS, SS, ganhei bolsa, né? Passei em primeiro lugar no vestibular lá e tal, tava com bolsa. E lá na Física, eu reprovei Física 1, passei com MM Cálculo 1 e achei muito massa isso, cara. Nossa, é aqui, cara. Que é muito mais legal. Cara, eu quero reprovar mais. Nossa, gostei disso. É um desafio, cara. É um desafio, assim, parrudo, porque ninguém ligava pra mim, assim, tipo... vai ter prova, tem aí o texto pra você ler, e às vezes tá só em inglês e é isso aí, cara. E mais a física, né? Porque tem o histórico da física na UNB que entram, sei lá, 30, saem 8, né? A minha turma... Pesado. A minha turma era, tipo, uns 30, 40. E da minha turma formou só eu. Do meu semestre, né? Com a minha formatura, assim, juntando os quatro turmas, né? De licenciatura, bacharelado, licenciatura diurno, licenciatura noturno, bacharelado e física computacional na época, deu 11 pessoas. É um curso simples, é algo, né? Tranquilo. Mas, assim... E aí eu gostei, então, e era muito massa, assim, estar na Universidade de Brasília. Caraca, nossa... é uma emoção, né, passar... Porque fica martelando muito, na época nem tanto,
Mas hoje eu tenho certeza, assim, martelam na cabeça da maior parte dos estudantes do de Brasília que, pô, o NB, cara, você vai estudar, esse é o sentido pelo qual a gente, né, tá aqui juntos, né, na escola, pô, você tem que saber fazer as questões de vestibular e tal e tal. E como você passa, você chega lá e, puxa, uma estrutura muito legal, pessoas muito diferentes, muitas oportunidades. As aulas não são muito boas em geral, mas isso também faz parte desse gosto, assim, né? Dessa diversidade. Porque você tem... O que que não, significa não ser muito boa? É que, cara, são aulas diferentes, assim. Eu nunca tive, né, aquelas... Alguém falando daquele jeito, sobre aquelas coisas. Então, para mim, foi muito novo e foi um mundo que eu adorei, assim, logo de cara. Mas foi difícil. Mano, adorou, né? Porque seguiu mestrado, doutorado, então realmente... Não, mas assim, até ali eu dizia, bom, tô fazendo física, aí faz aquela física 1, 2, 3, 4, cálculo 1, 2, 3, equações diferenciais, né? Aquele monte de cursos básicos que são comuns a muitos outros cursos. Na época, a gente tinha um currículo mais próximo, assim, da licenciatura, bacharelado, engenharias e tal. Então, chegava assim no quarto, quinto semestre, a evasão era enorme. Tanto que, assim, eu fiz física 1, umas 40 pessoas. Física 2, umas 30 pessoas, num auditório grande e tal. Aí física 3, aí já foram umas 15 pessoas. Na física 4 tinha 4, 5 pessoas só. Porque a física 4 era só para física mesmo, né? Caramba. Então, a galera fazia lá os 3, 4 semestres, migrava para outros cursos, né? Engenharia e tal. Então, assim, eu tinha essa coisa no horizonte, né? De, sei lá, vou fazer uma engenharia talvez, né? Sei, ser professor não é uma opção muito, assim, que me apetece muito. E aí, eu fui fazendo. E eu lembro que até o último semestre eu estava pensando seriamente em, de repente, aproveitar tudo que eu tinha feito até então e mudar para uma mecatrônica, sei lá, uma coisa assim. Porque o meu pai e minha mãe também, apesar de dentistas, foram professores a vida toda, assim, né? E eu sabia da satisfação que era ser professor, mas eu também sabia do corre que é, assim, né? Não é um negócio muito... assim, generoso com a nossa saúde, com o nosso tempo, né? Não me apetecia a ideia de, pô, eu vou me comprometer a estar de 7h20 a 1 da tarde na escola, eu não posso atrasar nem 5 minutos, porque isso significa comprometer a aula das pessoas e tal. Então, assim, não me apetecia o ritmo de trabalho, enfim. E aí, cara, formei na licenciatura, comecei a dar umas aulas particulares, né? E não sabia ainda se eu queria ser professor. Aí comecei a dar aula numa escola da periferia, assim, de Brasília, na cidade de Satélites, aqui em Sobradinho 2. Era legal, mas eu ainda não sabia se eu queria ser professor e tal. Ainda estava em dúvida, né? Aí, cara, eu passei no mestrado. Aí, bom, legal, mestrado, mas eu ainda não tenho certeza. Vamos. E aí, assim, quando o processo do mestrado terminou, fiz a defesa da dissertação, falei, cara, esse negócio é massa. Porque eu via a sensação durante todo esse período, até eu realmente falar assim, puxa, é isso que eu quero fazer, por conta desse motivo que eu vou te dizer. A sensação era o seguinte, ser professor é um negócio meio chato, porque a gente repete o que se fez, o que se falou há séculos atrás. A gente nada mais faz do que apenas repetir conhecimentos, né? Sim. Adquiridos por outras pessoas. E eu não quero ser esse papagaio que repete coisas. Não me parecia que a educação precisava de mim. A educação podia ser substituída por qualquer coisa. E mais recentemente, sei lá, até por uma tela, né? Mas com o mestrado, com a pesquisa e ensino, eu percebi que a educação precisa de mim. Não só no sentido de que ela acolhe as pessoas, mas ela sobrevive por conta do fato de que pessoas pensam de maneira diferente sobre os mesmos problemas. Então, falei, cara, eu tenho alguma coisa a contribuir com essa área. E aí volta aquele sentimento lá do começo, quando eu escolhi psicologia, música... Música, física. Que é esse sentimento, esse desejo profundo de poder fazer alguma transformação no mundo e tal. E aí eu falei, não, então é isso mesmo que eu quero fazer. E aí, desde então, eu sou professor e pesquisador, né? Que bacana, cara. Então, e como é que foi a sua experiência no ensino básico? Hoje eu sei que você está no ensino superior, a gente vai falar um pouquinho disso depois. Mas no ensino básico, como é que foi a sua experiência? Transformadora, cara. Assim, eu acho que eu tive a sorte, isso foi uma
baita sorte de estar numa escola com você, Obrigado. com vários outros colegas, né? Uma escola absolutamente acolhedora e que permitia que eu errasse brutalmente. Principalmente no começo é essencial. Então, a escola me fez o professor que eu sou e o professor que eu sou me fez a pessoa que eu sou, faz parte que eu sou, né? Então, assim, nessas quase 11 anos, né? Um pouco mais de 10 anos de atuação na escola básica, foi transformador, cara. Assim, a maneira como eu via o mundo e passo a ver, né? A maneira como eu encaro as questões do mundo, as questões, os problemas da vida, né? A minha perspectiva e a consciência social, tudo isso muda muito quando você é professor e tem que lidar com situações assim que você, puxa, o que que eu faço, cara? Porque essa pessoa está em sofrimento profundo e não há equações diferenciais que Que eu resolvam. possa. E aí, e aí você tem que lidar com outros aspectos, né, dessa experiência humana. E a escola é um lugar que é muito, assim, catalisador, né? A criança, principalmente adolescente, que em casa, sei lá, tem suas questões. É na escola que ele mostra, que elabora tudo isso, né? Eu costumo falar, não sei se você concorda, Andresa, mas quem trabalha ou quem trabalhou em escola, ele é capaz de trabalhar em qualquer outro ambiente. Óbvio que não, por exemplo, trabalhando em escola, você é médico, não estou falando isso, mas a gente lidar com grupos diferentes de pessoas, com pensamentos tão diversificados, com culturas diversificadas, né? A gente aprende a lidar realmente com o ser humano, em vários aspectos do ser humano, né? Então, eu costumo falar isso, quem trabalha em escola durante muito tempo, você consegue ter sim a habilidade de trabalhar em qualquer outra empresa. Porque você pode trabalhar no RH, você pode trabalhar na administração. É lógico que você tem muita coisa para aprender, mas o fato de lidar com pessoas tão diferentes. Aí você falou, os meninos passam, se a gente parar para pensar, o aluno passa mais tempo na escola do que em casa. Sim. Né? Então, o tempo de maior qualidade do dia dele na escola. Exatamente, é o tempo de maior qualidade dele. Então, e a escola é o contato com aquele aluno direto. Então, você acaba sabendo do problema. Às vezes, um simples bom dia dele, você já... Opa, ele está diferente. E tem alguma coisa que aconteceu aí, né? Pô, mas que legal essa experiência. E aí, como é que foi? Fala um pouquinho pra gente do projeto que eu fiquei... eu tive a honra de acompanhar, pessoal. Quem está em casa escutando, vendo a gente, tive a honra muito de acompanhar o Andrezão no projeto do professor Nota 1000. Né? Fala um pouquinho pra gente desse projeto aí. É professor nota 10. Nota 10. 1000 é você, os outros são 10. Fala. Não, então, é nesse clima dessa escola tão maravilhosa que me fez o professor que eu sou, me incentivou profundamente a pensar sobre soluções, né? Elaborar questões que para mim não estavam muito... Agora que eu não estou mais na escola básica, eu posso te dizer assim, eu quase nunca usei livro didático. O livro didático é para o aluno. Né? Que legal então, saber disso. Olha, isso que eu vou falar está nas páginas tais e tais, assim. Mas é um pouco aquela coisa, o livro didático, principalmente esses apostilados, daqui a pouco eu falo sobre a nota 10. Esses apostilados, eles são muito... Nesse espírito que eu não curtia. Entendi. De, poxa, ó, você é uma mão de obra barata, que pode ser substituída por qualquer pessoa, desde que você saiba repetir essas palavras que estão aqui nessa sequência. E não sou eu essa pessoa. Entendi. E aí, assim, a escola me permitia muito essas viagens, essas elaborações e tal. E aí, em 2018, acho que foi em 2018, eu me inscrevi para um curso muito, muito interessante, professores de física que estiverem acompanhando. Esse é um curso que acontece ainda anualmente, que é a Escola de Física do CERN. Né? O CERN é um enorme laboratório de física de partículas, o maior do mundo. Né? Pessoal, mais assim, manchete jornalística, assim, é o maior empreendimento científico, empreendimento humano, ponto. É tipo na ordem de bilhões de euros há, sei lá, 70 anos anuais, né? É muita coisa. É tipo a Disneylândia dos físicos, assim, é um lugar muito legal, fica em Genebra, na Suíça. E aí, anualmente, a Sociedade Brasileira de Física, salvo engano, bom, enfim, algumas pessoas levam professores para esse curso de uma semana lá na Suíça. A gente fica um tempo em Portugal, que
que é um país membro do CERN e que cede alguns lugares para o Brasil poder participar. Então, nesse curso, éramos 50 professores, salvo engano, e aí 25 brasileiros e 25 portugueses. Então, a gente fez esse curso e foi, tipo, mega transformador, né? Fundamentalmente porque, bom, lá se faz a ciência de mais alto nível em física de partículas, em física, ponto, assim, engenharia. Quer dizer, é o lugar mais frio do universo conhecido, que também significa ser o lugar mais vazio do universo conhecido lá, né? Não o laboratório inteiro, né, gente? Mas, assim, lá tem máquinas que operam a temperaturas baixíssimas, a vácuos, assim, super vazios, assim, né? E a gente teve várias aulas com esses pesquisadores, mostrando como é que se faz ciência, né? E várias coisas me marcaram, assim, no sentido de, poxa, eu sou um professor de física, professor de ciências, e muito pouco do que eu ensino é o que é realmente feito, assim, né? Quer dizer, que física é essa? Eu estou elaborando uma física que eu estou imaginando, é uma física que está registrada nos livros didáticos. Na verdade, você está me ensinando uma física de prova. Uma física de prova, uma física das respostas, né? Que hoje eu digo, uma física que é um montoado de respostas a perguntas que ninguém fez. Serve para nada. Mas o mesmo conteúdo pode ser elaborado de uma maneira a estabelecer um vínculo muito forte com a realidade. Ou seja, a gente pode fazer uma física das questões, que é exatamente o que se faz nos laboratórios. Eu quero responder questões. E, sei lá, por exemplo, conceitos muito básicos de física, como momento linear, energia cinética, são conceitos muito simples, que são diariamente usados nessa pesquisa em física de partículas, em condições lá que eu sempre quis compartilhar desde então com os alunos. Então, por exemplo, o lugar do erro. O lugar do erro na ciência profissional é mega importante. Todo mundo que fez um curso de ciência básica sabe que a gente tem que fazer, numa medida, sempre uma margem de erro. Sim. Ou seja, a gente tem que lidar com o fato de que nós erramos, que nossos instrumentos não são absolutamente precisos. A gente tem que lidar também com erros conceituais que eventualmente apareçam, né, nas nossas elaborações. Ou seja, o cientista precisa poder errar. E como é que isso é operacionalizado em sala de aula? Bom, o erro é punido, cara. Tem uma prova e você tira 5 porque você errou metade. Se você tirou 2, cara, olha, eu vou ligar pro seu pai, pra sua mãe, porque você não pode errar tanto. O erro é punido mesmo, exatamente. O que é um contrassenso. Mas é um contrassenso, assim, epistemológico, né? No sentido de que, puxa, se eu estou estudando ciência, e esse é um valor tão importante para a ciência, por que não está na minha sala de aula? Isso lá me ligou, assim, tipo, caramba, né? Eu até compartilho com meus alunos, a gente estava fazendo um tour num laboratório lá muito, muito elegante, lá muito chicão e tal. E aí, assim, era tipo uma espécie de, sei lá, de sala de controle, né? Que tinha, assim, dois monitores, 2 telas. Uma tela listando várias teorias, trabalhos, né, de pessoas, doutorados, pós-doutorados e tal, prevendo um valor para uma determinada massa de uma partícula que estava lá operando no experimento. Então, tinha um monte de valores diferentes entre si. Ou seja, algumas daquelas teorias, se não todas, estavam erradas. E aí estava operando a experiência. E à medida que os valores da medida ganhavam relevância estatística, aí vários eram automaticamente cortados. Tipo, com certeza não é essa massa, com certeza não é aquela massa. E aí a pessoa que estava fazendo o nosso tour dizia assim, olha, aquelas massas que estão sendo cortadas são trabalhos, às vezes, de uma década. Porque para o pesquisador chegar aqui e poder fazer, né, alugar tempo para o nosso experimento, tem que ser um negócio realmente muito elaborado e tal. Então, é um trabalho de uma vida que está sendo riscado ali. E os pesquisadores, em geral, ele fala assim de uma maneira mais, né, assim, claro que não deve ser esse sentimento, porque eu acho que o sentimento seria de absoluta frustração. Mas ele dizia assim, não, o pessoal coloca debaixo do braço, volta para o laboratório e começa a teorizar novamente. Dada a naturalidade, né, desse valor que é o erro em ciências. Isso me marcou muito. E aí eu volto para o Brasil com, assim, a missão, sabe, colocada. Depois de passar a experiência, não tem como a gente não mudar, né? Nossa, cara, eu vou transformar minha sala de aula. Eu vou fazer, assim, uma coisa absolutamente diferente. Eu já estava 8, 9 anos na escola, né? Sei lá, não acho que não era tudo isso. Mas estava muitos anos na escola.
tinha as pessoas confiavam em mim, né? Era um professor, assim, razoável, não atrasava, etc. E aí eu lembro que eu cheguei na sala do Daniel, que era o diretor, com um projeto escrito lá. Eu também estava nessa pira de escrever tudo, então era um projeto, 20 páginas. Pô, projetão. Tá? Aí ele leu, falou, muito legal, e era um projeto para o 9º ano do ensino fundamental. Mas ele falou assim, é muito ousado, cara. Não vai dar certo, faz um pedacinho e tal. Eu saí meio decepcionado, falei, putz. Aí nesse ano eu dava aula no 9º ano e no 3º ano. Bom, ele falou que pro 9º ano é ousado. Mas não falou nada sobre o 3º ano. Então vamos tocar o 3º ano. E aí, cara, foi um ano muito louco, porque assim, foi um ano que eu, professor de física, não fiz nenhuma conta, nada, nenhuma equação no quadro, resolvi nenhum exercício. E eles tiveram prova normal, né? Indicava lá as páginas para que eles estudassem. A maior parte do tempo que a gente esteve juntos, né, eu e meus alunos, a gente ficou em laboratório ou ficou em espaços de trabalho em equipe, fora de sala de aula. A gente fazia um negócio muito diferente. E esse projeto aconteceu durante o ano de 2019. Nesse ano de 2019, eu também, no meio do ano, fui ao Canadá e aos Estados Unidos, em 2 centros de pesquisa. Um em física teórica, que é o Perimeter Institute, que fica lá no Canadá. Transformador, absolutamente transformador. Um negócio, assim, surreal. Se você quiser, a gente pode conversar sobre ele. É muito, muito interessante. E o outro foi o Fermilab, que é um famoso laboratório de física de partículas nos Estados Unidos, fica perto de Chicago, numa cidade estranhíssima. Estranhíssima, cara, nossa. Mas, enfim, é tipo um parque industrial, e no meio do parque industrial tem um monte de árvores cercando, assim, e lá eles fazem pesquisas em biologia, porque é a mata nativa. Fazem pesquisas em química e em física de partículas. Ciências mesmo lá, né? Como a física de partículas dos laboratórios são quase todos subterrâneos, então o Fermilab é tipo um parque, assim, ó, cheio de mata. E é uma mata muito louca, assim, uma mata realmente nativa, estranhíssima para mim, assim, nunca tinha visto nada parecido, enfim, muito interessante. Bacana. E aí, fiz esses cursos em julho, transformadores também, cara, interessantíssimos. E voltei no gás, fizemos esse projeto lá na escola. E eu inscrevi esse projeto em 2019 mesmo pro Prêmio Educador Nota 10. Que eles gostam de vender ou de falar sobre si, é o maior prêmio, de fato da educação brasileira, né? Educação básica brasileira. Premiam projetos, tanto por conta do número de projetos, como pela dificuldade que é passar pelos várias etapas. São várias etapas, assim. Muitas pessoas analisam seus projetos, fazem um trabalho de autoria fantástico, recrutam pessoas, assim, absolutamente importantes na educação brasileira para opinarem, avaliarem os projetos. Então, em 2019, eu passei, tipo, da primeira para a segunda fase. Já foi uma conquista. Falei, pô, meu projeto não só foi aprovado no sentido de que, pô, tem potencial, mas, pô, mostrou que é promissor, assim, né? Falei, cara, legal. Só que aí não passou daí. E aí, na edição 2020, eu escrevi de novo o projeto, porque como era ano de pandemia, eu acho que foi isso. Eles estenderam um pouco o prazo mínimo do projeto. Então, projetos a partir de 2019 ou 2018, sei lá, podem ser inscritos. Porque nada estava acontecendo na escola em 2020. E aí, nesse ano, fui passando das fases, aí entrevista. Aí entrevistou o coordenador, te entrevistou, depois se você quiser falar um pouco sobre... Foi sensacional aquele ali, sensacional. Entrevistou o diretor, entrevistou alunos, aí foi entrevistando. Aí eu mandei um monte de dados, assim, olha, a gente fez isso, fotos, formulários e tal. E aí tinha um processo de auditoria para verificar se aquilo era verdadeiro, porque é claro que eu posso forjar, né, assim, com alguma facilidade, porque afinal de contas é o meu espaço ali, né? Posso tirar uma foto das pessoas fazendo a física de partículas e minha aula ser uma coisa muito, né, pouco significativa. E aí foi passando as auditorias e o pessoal foi gostando e tal. E foi anunciado que eu estava entre os 50 finalistas. Putz, mas aquilo foi vibrante, assim. Falei, putz. Não, eu me lembro nessa época que a gente trabalhava junto, a sua alegria era contagiante ali. E eu lembro de dizer aos meus alunos assim, gente, o que a gente está fazendo aqui é revolucionário. Sim. O
que a gente está fazendo aqui é algo absolutamente, sabe? Eu estava muito inspirado em coisas que aconteciam no exterior. A minha interação com as pessoas de lá também mostrou que a gente não tem nada a perder, assim, tipo, não, a gente não é pior não, cara. Na verdade, a gente tem soluções muito mais potentes do que muitas das que são propostas. Acho que essa sensação foi principalmente nos Estados Unidos, quando eu compartilhei convivi com os colegas, eu falei, cara, não é possível que vocês estão aí patinhando nessas questões e a gente já, sei lá, isso não é uma questão mais pra gente. Várias questõezinhas assim, né? E aí, 50 finalistas. Aí, nesse período, a gente tinha entrevistas, enfim. Foi um período de muita expectativa, assim, né? E aí, desses 50 finalistas, os 10 vencedores foram escolhidos, né? E eu tava entre eles. Putz, mas foi sensacional, cara. O prêmio Educador Nota 10, além de ser, assim, né, uma maneira muito bonita mesmo, né? De reconhecer o trabalho, o valor de trabalhos pedagógicos que são reais, né? Que não são, sabe, sei lá, a resposta a uma demanda simplesmente, assim, do mercado. São professores que fazem a diferença social absurda, assim. Os meus colegas que ganharam na mesma edição, eu tive o prazer de conhecê-los. Cara, cada projeto que você pira, você chora, você diz assim, que coisa fantástica, assim. São trabalhos muito transformadores, muito criativos, né? Que surgem de uma demanda real de sala de aula, que envolvem os estudantes num significado profundo do que estão fazendo ali, né? E ser reconhecido como um trabalho que tinha algum valor foi muito legal, cara. E além da mídia enorme que a gente ganha, né? Porque pô, todo mundo queria entrevistar. Como é que é? Pô, você é o único de Brasília. Claro que eu sou o único de Brasília, são 10 no país inteiro. Não é possível que tenha 2 de Brasília, sei lá, da mesma edição, né? E eles fazem questão também, de alguma maneira, né? De fazer uma representação nacional. Então, eu convivi com pessoas que eu nunca conviveria, assim, né? De pessoas de São Paulo, pessoas Amazonas, tal. Que bacana. Nordeste. Não, e vai lembrar que, embora o André seja físico, esse prêmio ele é geral para todas as disciplinas. Independentemente de ser físico, biólogo, químico. É um prêmio geral e todo mundo pode participar, desde que tenha um projeto realmente inovador. Sim. Né? Inclusive coordenadores e diretores, assim. Tipo, para a escola mesmo, né? Eu não tenho notícias de outro prêmio dado a um físico ou uma física, né? Um professor de física, um professor de física. Tem ciências, mas eu acho que é muito por conta... Tem uma coisa que a gente refletiu lá no período, né? A maior parte... e eu também fui o único com um projeto de escola privada. Que bacana. Porque, de novo, é aquela mentalidade, né? Projeto é coisa de professora, de escola de infantil, fundamental, e da escola pública, porque na escola particular a gente está fazendo uma coisa muito mais importante. Passar no vestibular. E é muito interessante o quanto que esse tipo de visão, que não é só uma visão assim da própria escola. Todo ano, quando sai a lista de aprovados no vestibular, aparece assim, a escola tal, pública lá de não sei da onde, referência por ter aprovado X pessoas. De novo, a aprovação no vestibular é muito legal, cara. Mas não pode ser o único marcador da qualidade de educação. É o que eu falei, ele não pode ser o objetivo fim. Não pode. Entendeu? E se isso for o objetivo fim, tem algo errado. Né? Exato. E eu acho que prêmios como o Educador Nota 10, tem outros também, que valorizam esse significado profundo de uma ação pedagógica, tem um valor assim, extraordinário. Muito mais do que uma satisfação profissional própria. Eu, inclusive, sempre escolhi não estar em cursinhos, esses ambientes de aprovação. Porque, de novo, para mim não faz o menor sentido. Para mim é uma distorção do processo educativo. A educação não podia estar pautada nisso, a educação básica. E toda vez sai nos jornais, olha, essa escola é sensacional, aprovou 30 alunos. Legal, faz um trabalho bacana, mas assim, não é o único marcador. Outras escolas são tão extraordinárias quanto. É que eu falo, o ranqueamento por aprovação, ele não pode ser o único critério para dizer se uma escola é boa ou não. Sabe? Você tem várias qualidades numa escola. Eu costumo muito dizer isso. Quando o pessoal fala assim, qual a melhor escola em Brasília? Não existe. Não existe. A melhor escola em Brasília depende do que você quer para o seu filho, o que o seu filho quer. Então, nós temos centenas de escolas boas em Brasília. Eu não gosto dessa pauta. Essa é a melhor escola de Brasília. Por quê? Porque ela aprova tanto. Só por isso?
Será que eu vou definir um trabalho de 20, 30 anos, porque eu aprovei, sei lá, 60% dos alunos, 70% dos alunos? E que mais né? Que a escola está agregando para o futuro? E que eu acho que aí, com certeza, a gente vai bater um outro papo no outro podcast, que é sobre a questão do novo ensino médio, que ela vem para justamente trazer isso, né? Novas soft skills dos alunos. Né? As hard skills hoje são importantes, mas não pode ser o objetivo fim na vida, né? Agora, Andrezão, aproveitando essa tua experiência que você teve, com esse prêmio Nota 10, com a viagem para ver o laboratório de CERN, o que isso hoje, enquanto professor universitário agora, o que mais te agregou hoje para ser o professor universitário que você é? Essa é uma pergunta interessante. Porque, de novo, acho que a experiência na escola básica foi muito transformadora. Você ter sido professor da escola básica por tantos anos me constituiu a pessoa que eu sou. Então, você está fazendo uma pergunta assim, qual a importância de ser quem você é? É meio estranho, assim. O valor é absoluto, né? Mas eu posso te dizer algumas coisas, assim. Acho que eu sou agora professor da universidade, efetivo, né? E sempre foi meu sonho, como eu disse, assim, o deslumbramento lá daquele aluno que entrou na física aleatoriamente quase, do tipo, cara, que lugar legal, que lugar vibrante, que lugar diverso, que lugar estimulante, que lugar desafiador, né? E desde ali foi assim não vou dizer um objetivo, até porque nunca essa coisa dos objetivos a super longo prazo e tipo, nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer esse curso, eu vou ter essa experiência, então eu vou conseguir aquilo. Pelo menos na minha vida nunca deu certo, assim. Na idade de 16 anos, dificilmente dá certo, né? Não, assim, planejar, tem uma música, acho que é do John Lennon, que fala assim, vida é o que acontece enquanto você está planejando viver. E quanto mais você planeja, assim, você vai planejando, organizando, eu vou fazer isso, fazer aquilo, né? E não vai dando certo, você diz, bom, ou a vida está errada, ou eu tenho que fazer outra coisa. Então, assim, eu sempre deixei um pouco as coisas acontecendo... Deixa a vida me levar. Com várias coisas ao mesmo tempo. Então, sei lá, sempre fui pesquisador, ao mesmo tempo professor, ao mesmo tempo um monte de outras coisas, instrumentista. E aí fui fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E recentemente eu tive essa alegria de ser aprovado no concurso, né? Na universidade. E foi um espanto positivo, muito positivo, que a universidade deu, assim, nesse concurso e vários outros, né? Acho que, assim, uma tendência muito grande, por conta das críticas mesmo, que a própria universidade e as licenciaturas, né, especificamente, são alvo, o valor que se dá a essa experiência. Porque, é claro que falar sobre educação, escrever sobre educação, sobre o ensino, no conforto de uma mesa, no ar-condicionado e tal, tem um valor, claro. Acho que muito do que a gente faz em educação e ensino vem justamente dessas reflexões muito potentes, né? Que muitos dos intelectuais ao longo do tempo pensaram, né? Você vai ver o próprio Piaget, o Vygotsky, outros intelectuais que não estavam preocupados com a educação, mas com o desenvolvimento, por exemplo, humano, e que afetam, assim, com muito impacto a educação e a maneira que a gente faz a educação. Não estou tirando o valor disso. Mas a ausência quase que total, assim, em muitas licenciaturas, dessa experiência no ensino básico, de alguém que esteve enfrentando Exato. E que conseguiu, de alguma maneira, ultrapassar certos obstáculos, elaborar certas maneiras de agir, de pensar que são potentes, né? Isso fazia falta, sempre foi uma crítica, né? No meu projeto de doutorado, eu entrevistei várias pessoas e uma dos entrevistados falou assim... Era uma entrevista assim meio aberta, então a pessoa podia falar, vai falando aí, tipo igual você está fazendo comigo aqui. e aí a pessoa, sei lá, a pessoa quis falar sobre a universidade. E eu fiz uma pergunta a ela assim, tá, e o que você faria diferente? Tipo, se você pudesse escolher, né, a universidade ideal, assim, Aí ele falou, eu acho que você é polêmico, mas eu vou dizer que o que falta na universidade são pessoas que tenham alguma vivência na escola. E é uma crítica que ganha, que encontra, assim, eco, porque desde muito a universidade é aquela torre de marfim, né? Um lugar onde as pessoas entram, se encastelam e ficam falando sobre como se deve fazer, ou não, ou pior ainda, né? Porque quando
a pessoa se presta a pensar sobre esse tipo de coisa, você ainda consegue diálogo. Do tipo, não, o que você está propondo não é legal. Ou, nossa, o que você está propondo é interessante. Mas quando as pessoas começam a pensar sobre a educação em aspectos muito, muito abstratos ou muito pouco significativos, não é nem úteis, mas significativos, o diálogo entre a universidade e a realidade da escola é quase que impossibilitado. E é uma das questões que eu mais... É uma crítica mesmo, uma crítica construtiva. Não dá para conceber o fato de uma pessoa de licenciatura estar sendo formada hoje da mesma forma que eu fui formado lá na década de 90. Mais de 30 anos atrás, a formação, quando eu vejo as pessoas saindo de uma licenciatura, o que você fez? Isso. Cara, foi o que eu fiz há 30 anos atrás. Sabe? E nós não estamos há 30 anos atrás. Então, acho que, e aproveitando, até pergunto para você acha que os cursos de licenciaturas, hoje, eles ainda estão, e eu acho que você já até meio que respondeu, né? Ainda estão no seu castelo? Ou você acha que já está tendo uma aproximação maior? Não, assim, acho que, sei lá, meados de 2000 e pouco para cá, há muitos programas, muitos projetos e uma vontade forte mesmo. Da universidade, na licenciatura especificamente, de construir essas formações potentes. Porque, assim, você tem dois pontos aí. E eu acho que eu preciso elaborar um pouquinho. Prometo que eu não vou ser muito prolixo. Você sabe que eu sou muito prolixo. Eu fico falando... Tá. Aqui é bate-papo, Andrezão. Mas acho que, assim, é evidente que um curso de licenciatura, ou de um curso universitário, ele é estabelecido a partir de uma tradição. Então, é evidente que há vários elementos, vários aspectos da formação de hoje continuam, são continuidades de formações no passado. Porque é assim que a gente desenvolve conhecimento, é assim que a ciência se desenvolve, né? Quer dizer, é curioso essa crítica assim, no vácuo. Eu sei que não é isso que você disse, mas a crítica do tipo, muda a universidade, mas muda para onde? Não, só muda porque você faz a mesma coisa há muito tempo. Mas é claro, as universidades têm centenas de anos. E não é porque, sei lá, a gente está no século XXI que as coisas pararam de cair, que, sei lá, as pessoas aprendem de uma maneira diferente. Não, a gente continua, em muitos aspectos, enfrentando exatamente os mesmos problemas. E abandonar uma tradição é não só temerário, mas até estúpido. Porque, afinal de contas, se a gente quer pensar numa solução potente a problemas modernos, e esses problemas são em muitos elementos, muitas características desses problemas, são problemas que sempre existiram, descartar o que as pessoas pensaram ao longo do tempo me parece uma atitude não muito inteligente. Mas eu acho que não é descartar. A questão que eu levanto, por exemplo, o ensino, o conhecimento, ele é único. Isso eu não tenho dúvida. Mas a forma de você... Numa licenciatura, você está treinando, né, capacitando pessoas para serem professores, né? E pelo que você falou, o professor ele não pode ser aquele professor hoje de... prova, conteúdo, prova, porque essa geração já não aguenta mais. Né? A minha crítica nesse sentido o que eu estou vendo são pessoas que estão formando ainda sem essa nova habilidade. Tá. Sem sair com essa nova habilidade, como trabalhar essa nova geração. Que é uma geração totalmente diferente da nossa. Né? Então, esse é um tema muito interessante, é o meu tema preferido de pesquisa. Foi muito o que eu fiz no meu doutorado, não exatamente essa questão, mas eu passei muito por aí. Eu acho que eu vou trazer um autor assim para conversar com a gente aqui, eu acho que é mais... Claro. É mais potente. Tem um autor muito famoso, pessoal que participou de alguma licenciatura, vai conhecer um pesquisador português chamado Antônio Novo. Sim. Esse cara, ele inclusive faz muitas palestras. Sim, recentemente tem vários vídeos no YouTube dele, muito bom. É um cara muito bom, muito potente, tem textos absolutamente interessantes. Tem um texto dele, da década de 90, chamado Teoria da Educação, um livro grande, e um dos capítulos, ele se presta a pensar sobre a função da escola. Acho que se a gente começar por aí, a gente tem muitos elementos. Assim. Porque, assim, se a função da escola está bem estabelecida, uma formação para atuar na escola também vai estar muito bem estabelecida, muito clara. Ele vai dizer, nesse texto, que a função primordial da escola, a escola nasce com a função de preparar a criança e o jovem para o mundo do adulto.
Então, a gente tem lá uma escola medieval que vai perceber que o mundo está evoluindo e está ficando complexo o suficiente para que a criança não precise de uma preparação para entrar no mundo do adulto, porque até então a criança crescia com o adulto e virava um adulto. Pronto, e tá ali. Osmose acabou, é isso aí. E aí o mundo vai se complexificando, esse é o argumento dele, e o tempo escolar, o espaço escolar vai aumentando. De maneira tal que a gente chega no século XX com um mundo tão absolutamente complexo que o tempo escolar é muito grande, né? Você tem que... Estou pensando no começo do século XX. Lá no começo do século XX, a gente tinha uma vantagem em termos educacionais, uma vantagem assim operacional, né? Do que a gente tem hoje. O espírito do começo do século XX era um espírito de crença num racionalismo, que hoje a gente não tem mais. Perfeito. Que é o sentido seguinte, a crença era essa. Somos seres racionais. A próxima geração, que vai ser pelo menos tão racional quanto nós, vai olhar para os nossos erros e dizer, bom, não vou repetir o que eles fizeram. Então, a próxima geração só vai fazer coisas melhores, mais aperfeiçoadas, mais racionais. Logo, o nosso futuro é brilhante, cara. A gente tem, assim, caminhos, né? Então, as grandes narrativas do começo do século XX, né? O sonho americano, consubstanciado mesmo, né? Ali nas linhas comunistas, as grandes narrativas operavam nessa lógica. Quer dizer, a gente tem um destino, ou seja, é uma narrativa teleológica, a gente vai chegar aqui, a gente vai se aperfeiçoar, e ao longo do tempo isso só pode ficar melhor. E assim, eu não preciso elaborar muito para dizer que não ficou muito melhor. Exatamente, né? Eu acho que o grande marco histórico foram as grandes guerras. As grandes guerras mostram, assim, de maneira muito patente, que nós somos, se não incapazes, ou muito propensos a resolver as coisas de maneira absolutamente não racional. Porque não existe racionalidade que justifique o que acontece ainda hoje, em muitas guerras, mas o que aconteceu nas grandes guerras. Não há. Não há racionalidade. Você imaginar aquele cenário... Não há. Isso ensejou muitas revoluções do pensamento e da cultura, né? Então, se fala, por exemplo, na década de 70, de uma tal virada hermenêutica. Hermenêutica do sentido de interpretar o mundo. Tá. Então, as pessoas começam a pensar, poxa, peraí, se não é natural que a gente evolua, se a racionalidade, que era muito masculina, não é, assim, o nosso destino final, peraí, acho que a mulher tem um espaço que podia ser diferente. Puxa, peraí, as minorias podem ser pensadas diferentes. Quer dizer, várias coisas acontecem, então os movimentos feministas, a gente conhece muito bem essas histórias. E na sociologia começa a acontecer um movimento de estudos culturais, né? Quer dizer, a ideia de que as coisas são culturalmente estabelecidas e não são naturais, como era a crença anterior. Resumo da história. Chegamos, então, numa contemporaneidade que é incapaz de confiar num sentido teleológico, no sentido de que é um sentido certo. Quer dizer, o mundo do adulto é assim que acontece, o mundo do adulto. O mundo do adulto hoje, nenhum adulto conhece, concebe, entende. Quer dizer, hoje está tudo bem e, de repente, vem uma pandemia e as pessoas desaparecem. E mostram o quanto que as coisas são absolutamente sem lógica. Sem lógica. Né? Um mundo fragmentado. Né? Um autor que eu gosto muito, recomendo leitura a quem se interessa muito por esse assunto, que é o Bauman, Zygmunt Bauman. Tem uma vasta literatura e foi o meu autor preferido no meu doutorado, que vai justamente diagnosticar esse tema. Fundamentalmente, e aí voltando no novo, nós não sabemos, nós adultos, não sabemos que mundo é este. Sem saber que mundo é este, como preparar as crianças e os jovens para este mundo? Você vê que há muitas crises na sociedade. Sim. E na educação a crise é aguda. Talvez não na educação, talvez não na aprendizagem, mas na escola entra em crise profunda. Porque a gente não tem essa clareza. E é por conta dessa falta de clareza que a gente não é capaz de saber quais são as melhores mudanças. Porque é preciso mudar. Nisso a gente está junto, assim. Acho que a educação que se oferece, e que na minha cabeça é aquela educação da apostila, que prepara para o vestibular, etc., para mim não faz sentido. Mas não é porque as coisas mudaram, os jovens são outros. Para mim, os jovens são exatamente os mesmos. Só que, bom, eu faria
coisas muito parecidas com o que eles fazem se na minha época tivessem celular, internet, computador, tudo tão acessível, assim. Quer dizer, eu realmente não creio que a mudança é por conta das pessoas que mudaram muito, mas eu acho que é uma coisa um pouco mais complexa. A sociedade contemporânea nos oferece um desafio inimaginavelmente complexo. Uhum. E nisso eu concordo que talvez uma tradição muito antiga de educação já não converse com essa necessidade. Mas que necessidade é essa? Acho que essa que é a questão. Eu acho que assim, a tradição não conversa mais com o racionalismo, do qual a gente vinha, mas a gente está numa modernidade hoje, uma contemporaneidade hoje, e eu concordo com você. Se me perguntar assim, você tem a solução? Não tenho, cara. Eu não tenho a solução. Eu sei o que não dá mais certo. Agora, o que dar certo, não sei. Mas eu acho... Aí é uma pergunta. Minha opinião, e eu pergunto o que você acha disso. Como que... A minha opinião é, a gente precisa começar a caminhar para uma nova, digamos, uma nova trilha, que eu não sei qual que é. Tá? Eu teria que pensar juntos. Isso, acho que nós dois estamos bem alinhados com isso. Agora, como e com quem? Eu acho que assim, essa tua pergunta é muito legal, porque ela traz a resposta mais potente, caminhar juntos. Uhum. Acho que as soluções mais potentes que aparecem são as soluções dialógicas. E nisso Paulo Freire acertou em cheio. Sim. A ideia de que a gente precisa estabelecer diálogos, não acho que não tem nada mais tradicional. Eu imagino, sabe, um homem primitivo lá nas cavernas, juntando uma fogueira e tal. E aí, ó, senta aí, molecada, vamos conversar. Quer dizer, e é assim que é o mundo e tal, assim que casa e tal, e vamos contar histórias e as mitologias são construídas. Você vê que é, sim, algo que é muito próprio do ser humano, que é a linguagem. O objeto central do Vygotsky. Ao mesmo tempo, quando esse elemento dialógico não está presente, não há tecnologia que solucione a questão. Não há práticas, não há metodologias ativas se não há diálogo, mas um diálogo profundo e aberto, no sentido de que o problema é esse, nós não sabemos responder. E essa postura do professor de reconhecer que não sabe é um desafio. É isso que eu ia falar. O pior diálogo que podia estar faltando é esse. Porque entra uma série de aspectos aí. Será que... Porque muita gente fala, não, a universidade está fechada, está fechada. Hoje eu não vejo ela tão fechada. Hoje eu vejo também que há um interesse das escolas e da universidade conversarem, há um interesse dos professores de tirarem um pouco daquele orgulho e falar assim, não, eu sei o que eu faço e não quero mudar. Porque, cara, isso vai exigir que você saia do seu dia a dia, certo? Você sai do comodismo. Sim. E sair do comodismo dói, sair do comodismo cansa. Então, eu acho que é a pior situação que a gente está. Como é que a gente vai conversar com isso? Eu vou te dizer uma coisa, e assim, eu acho que aí respondendo finalmente, né? Dando uma volta. Vai ser... a minha sensação na universidade, e é o lugar que eu me sinto muito em casa, que estou muito feliz, é exatamente esse reconhecimento, assim, tranquilo, de que eu não faço a menor ideia de como resolver esse problema. Isso é muito bonito, cara, dos meus colegas, é muito bonito no espírito da universidade, que é esse tal espírito questionador, né? Se eu tivesse que apostar num caminho, e aí pensando muito no ensino de ciências, mas eu acho que o ensino, acho que dialoga muito com um mundo que é só perguntas. Se o mundo é tão cheio de perguntas que, quer dizer, as respostas, elas duram pouco. É um mundo muito ágil, né? É um mundo que você precisa o tempo todo estar em movimento. Esse fetiche pelo movimento, pela inovação, pelo novo, eu acho que não tem lugar pior para ele aparecer do que na escola. Tem uma autora fabulosa, que é muito celebrada, que é a Hannah Arendt. A Hannah Arendt, que é inclusive uma autora que é muito polêmica para a educação brasileira, porque ela é muito utilizada para confrontar justamente a perspectiva do Paulo Freire, que advém lá de um sujeito chamado John Dewey, lá dos Estados Unidos, que é quem ela critica. Porque a visão dela, e é uma visão muito interessante, ela diz assim, sobre a função da escola, né? Fala assim, olha, ela é uma filósofa, não sei se todo mundo conhece, é uma filósofa da política. E ela escreve um livro, vários livros, né? Mas um livro chamado Entre o Passado e o Futuro.
E num dos capítulos desse livro, o título do capítulo é Educação em Crise, ou Crise na Educação. E ela vai diagnosticar a educação americana, norte-americana, né, estadunidense. E ela fala uma coisa muito interessante. Diz assim, um dos temas centrais da filosofia da Arendt é a natalidade. O fato de que as pessoas nascem e que as gerações morrem. Portanto, para haver essa continuidade e a gente poder, enfim, é preciso haver uma transmissão, né, dos conhecimentos, das culturas, dos modos de viver. E não há lugar outro na sociedade que isso aconteça com tanta força como na escola. Portanto, a Arendt vai defender que a escola precisa ser conservadora. Deve ser o lugar mais conservador da sociedade. O lugar, nesse sentido, mais tradicional. Porque a função dela é primordial. Uma vez que a gente não consiga cumprir essa missão numa geração para outra, a ruptura é enorme, é temerária. A gente vai, quer dizer, imagina as consequências de não ser capaz de transmitir, né, os conhecimentos acumulados, não só do ponto de vista técnico, mas cultural, enfim, né, como é ser humano, os pensamentos, as culturas, os questionamentos. E ela vai pegar o caso americano, ela é judia fugida da Segunda Guerra, radicada nos Estados Unidos, e ela vai fazer essa análise desse lugar que tem esse fetiche pelo progresso, pelo novo, pelo inovador, que é os Estados Unidos, enfim, que funda a nação, né? E como que a educação desse país está em crise. E ela faz um diagnóstico lindo, cara, muito interessante, entre várias outras coisas, e eu recomendo muito a leitura, são só umas 20, 30 páginas, é muito legal esse texto, que vai dar vários insights. Ela começa dizendo, olha, não sou educador, então assim, não confio exatamente em tudo, mas, poxa, olha só que reflexões a gente pode tirar desse tipo de coisa. E eu acho que a escola, e aí finalmente fechando a argumentação, tem que ser um lugar de experimentação, mas tem que ser esse lugar da tradição. Da tradição no sentido de que existem valores humanos que são compartilhados em cada área do conhecimento que não podem deixar de existir. São inegociáveis. E é nesse sentido que, por exemplo, o valor do erro, que eu comentei mais cedo, a natureza como a ciência procede, é isso que tem que estar na escola. A escola tem que ser um lugar de resistência a essa contemporaneidade maluca. Para mim é isso. Quer dizer, a gente está no meio da tempestade, a gente não sabe para onde está indo. A gente tem que, antes de começar a remar, a gente tem que garantir que o barco não afunde. É nesse sentido que eu acho que a tradição tem que ser preservada. Entendi. Parece contrassenso quando a gente pensa assim, pô, precisa mudar, mas ao mesmo tempo preservar a tradição. Mas é uma mudança no sentido de que, bom, as coisas estão mudando o tempo inteiro. A sociedade, isso é inexorável. A gente não tem... Não escolha. É isso que eu quero dizer. A escolha é, de repente, não colaborar com isso. De repente, estabelecer na escola um lugar que é um lugar de reflexão profunda sobre as coisas. É um lugar de leitura. É um lugar de discussões, de diálogos. Porque, não é isso que a gente encontra. Eu tenho certeza, você já tentou conversar com alguém nas redes sociais. Sim. Bom, se você pode chamar aquilo de diálogo, a gente está... Eu concordo. Vamos fazer mais... né? Porque não tem condições. Não tem condições. Porque a lógica que se opera nas redes sociais é essa lógica contemporânea. A lógica de que a certeza é só questão de opinião, né? E a escola não pode ser isso, cara. A escola não pode ser isso. A escola tem que ser um lugar de experimentação, sim, eu acho. Sim. Mas essa experimentação, como é a experimentação na ciência? Sabe, aquela... Baseado nos erros, na premissa... que a teoria é profunda, a reflexão é profunda, que os diálogos são calmos. A gente precisa... Sabe esse ritmo louco de escola? Sim. Que, até para os alunos, você vai ter física agora, depois matemática, depois química, depois intervalo, mas é 15 minutos, tem que ser rápido. Sabe esse ritmo estabelecido pelas próprias séries, enfim, é um ritmo que eu acho que... Tá louco, né, cara? Que a gente está perdido, sabe? Andrezão, eu te falo que eu tô saindo daqui hoje com muito mais coisa para pensar do que eu imaginei que sairia. Cara, eu já deixo aqui o convite aberto para a gente tomar um outro bate-papo desse. Eu acho que você é um cara que tem muito a acrescentar. O que
eu mais gosto de... Isso eu falo, já falei várias vezes para você. Conversar contigo deixa a gente... Deixa eu ir para casa e ler algumas coisas, deixa eu ir para casa e refletir algumas coisas. E foi sensacional, querido. Eu só quero te agradecer mesmo e já deixo o convite aberto aqui. Convite não. Quando eu te liguei, você falou assim, mas Marcão, quando você me liga é uma intimação. Então você está intimado. A gente vai fazer um outro bate-papo desse. Com certeza. E eu queria discutir um pouquinho mais sobre realmente essa linha da escola que você deixou aqui no finalzinho pra gente. É um tema interessante. Eu não tenho resposta não, cara. Só tenho as perguntas. Não, mas aqui não é para ter resposta não. Aqui é pra gente papear mesmo. Tá, e agradecer você. Agradecer pela tua participação. Foi muito sensacional. Legal. Bacana mesmo, tá? Querido, você é o cara. Eu não tenho dúvida que a universidade está em boas mãos. Que legal. Tá? Pena que o ensino básico perdeu, mas estou feliz porque vamos ganhar profissionais. Eu posso dizer que assim, a gente está com muitos projetos dentro da universidade, de levar a universidade à escola e trazer a escola para a universidade. Assim, você sabe meu telefone. Então, a gente está com muitos desses projetos. Assim, já tá alguns com financiamento, então vai ser legal. Tem muita coisa. Você pode contar comigo que, enquanto educador, coordenador, professor, eu topo entrar em todos esses projetos aí contigo. Que bom. Meu querido, você é o cara, bicho. Obrigadão. Obrigado demais. Galera, obrigado aí pela participação, obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam, dê o like, curta, compartilhe, comente e, com certeza, até um próximo episódio. Valeu, galera. Tchau.